Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, anunciou mais uma redução da taxa básica de juros da economia brasileira. Com o corte de 0,25 ponto percentual, a Selic chegou a 10,5% ao ano, o menor nível desde março de 2022. Utilizada como instrumento para controlar a inflação, a Selic influencia todas as demais taxas de juros do país, como aquelas que incidem sobre financiamentos, empréstimos e aplicações financeiras. Por que, após uma sequência de cortes de meio ponto, a redução da Selic foi desacelerada? Como essa decisão vai impactar o custo de vida das pessoas? E a tragédia do Rio Grande do Sul tem influência na decisão do Banco Central? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, dessa vez o Copom reduziu aí a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. É uma surpresa, já que as últimas reduções foram de meio ponto, não? Oi, Celso. Oi, professor Alberto. Celso, um novo corte era esperado, viu? Mas a grande novidade foi a redução no ritmo do corte, o que muitos especialistas já defendiam, inclusive. Então, respondendo a sua pergunta, não chega a ser uma surpresa, mas certamente a medida desagrada ao governo federal, que sempre defende aí uma redução da Selic, né? Professor Alberto, a tragédia no Rio Grande do Sul pode ter tido aí algum impacto nessa decisão? Eu acredito que essa redução da taxa que vinha de 0,5 para 0,25 já estava encomendada. A tendência da Selic para o final do ano estava em torno de 9,5. O último boletim Focus indicava 9,63 para uma Selic no final do ano. Eu acho que a questão do Rio Grande do Sul ela é muito fresca, ela é muito recente para já ter influenciado. Então essa redução já estava encomendada em função de outros fatores internos e externos ao Brasil. Agora, professor, é de se imaginar que esse desastre climático no Rio Grande do Sul possa afetar a inflação, né? Com certeza, a gente já vinha com uma pressão inflacionária, principalmente nos itens de alimentos, e esses vinham se dando em função de questões climáticas. Agora, essa questão de eventos extremos climáticos e que traz esse enorme problema para o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz e soja, leite, derivados e pecuária, com certeza agora a gente encomendou uma nova pressão inflacionária em cima dos alimentos e que vai repercutir no IPCA. Agora, professor Alberto, de uma forma geral, quais são os pontos mais importantes para a definição da taxa de juros da economia? Principalmente a inflação. A gente entende que a missão do Banco Central ao realizar política monetária, ele trabalha com dois planos, um que é manter baixa inflação e outro buscar o pleno emprego. Então você trabalha com esses dois objetivos. Em termos de emprego, o último trimestre fechou em 7,9, quase um ponto percentual abaixo de março do ano passado. E a previsão para o final desse ano é a gente ter uma taxa de desocupação abaixo de 7%. Então, em termos de desocupação, desemprego, até que o Brasil está vindo bem. Esse 7,9 foi o menor número para março em 10 anos. Então, a questão mesmo é a inflação, que ela está acumulada em 3,93, o IPCA de março está em 3,93. Agora, o medo é que a inflação pare de cair e, eventualmente, volte a subir, principalmente por pressão inflacionária, que pode vir pelo dólar, pela depreciação do real, como agora por questões de alimentos. Professor, no curto prazo, o consumidor brasileiro que olha um corte de 0,25 ponto percentual deve imaginar que ele terá pouco efeito prático no dia a dia. Mas o valor acumulado desde o início da queda da Selic faz muita diferença, né? O 0,25, na verdade, a gente já entende que é uma acomodação no ritmo de queda da Selic. Então, não dá para entender ou prever que a Selic vai cair muito mais até o final do ano. Esse é um ponto importante. Até porque, de certa forma, a inflação também caiu e já está se acomodando. Agora, a grande questão para o cidadão, para o cliente final, é que a taxa Selic, ela sim influi na taxa de juros dos vários créditos disponíveis
para o cidadão, mas você percebe que não tem uma aderência direta entre a taxa Selic e as várias modalidades de crédito. Aquela que tem a maior aderência seria o crédito imobiliário. O crédito imobiliário ele é o mais sensível à variação da Selic. E mesmo assim, o crédito imobiliário está na faixa de quase 12%, o que é alto. A gente já teve taxas perto de 9,5%. Na outra ponta, se você vai para o rotativo do cartão de crédito, que é um caso assim extremo, quase que absurdo, você tem uma taxa naqueles primeiros 30 dias, que é rotativo, que ocorre quando você não paga a sua fatura na totalidade, perto de 430% ao ano. É uma taxa muito alta, absurda. Professor, de acordo com um levantamento do Procon, mesmo com a taxa Selic caindo, as taxas de juros para empréstimo pessoal se mantêm estáveis em muitos bancos. Em média, o índice foi de 7,94%. É a concorrência que provoca essa flutuação abaixo da Selic? A gente tem um fenômeno que chama o spread bancário, que é a diferença de taxa quando você, cidadão, resolve pegar os teus recursos e aplicar e obter juros, versus quando você, cidadão, bate na porta do banco e quer um empréstimo. É uma diferença brutal. Então, a resposta é o porquê desse spread tão alto. Um dos pontos é a baixa concorrência. Você tem 4 principais bancos no país que têm a maioria da fatia de empréstimo. Isso justifica. Mas você também tem uma carga tributária em cima de empréstimo que é bastante considerável. Uma das razões, por exemplo, que o crédito imobiliário é tão mais baixo que as outras, é que é aquela modalidade que tem a melhor garantia. Você dá um imóvel inteiro em garantia em função do teu empréstimo. E vamos supor que você vai comprar uma geladeira. Para comprar uma geladeira é 50%, 60% ao ano. Por quê? Porque a geladeira na tua casa, se você se torna inadimplente, como é que você vai voltar a geladeira para o banco? Então, a questão da garantia é uma questão importante. Professor, o endividamento é uma das principais causas de preocupação nas pessoas. Mesmo com o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados nos últimos meses. Nesse cenário de queda da Selic, vale a pena pegar um empréstimo para pagar dívidas atrasadas, por exemplo? Olha, o Desenrola ele teve um efeito importante, atendeu perto de 20 milhões de pessoas, quando a meta era acima de 50 milhões. Então, ele foi abaixo da expectativa. Ele foi prorrogado principalmente para a fase 1, que é a de nível de renda familiar mais baixa, mas quem conseguiu se aproveitar desse plano é sempre uma coisa positiva, mesmo que ele tivesse vindo aquém. O ponto é que a gente ainda tem 77 milhões de pessoas endividadas e 30% não consegue pagar as suas dívidas. Então, primeiro parte de uma questão da tua atitude, da forma como você se relaciona com o dinheiro, com a sua renda, porque se você não fecha as contas mensalmente, se você tem uma despesa acima da sua receita todo mês, essa história não vai acabar bem, é uma bola de neve. A gente sempre abre um parênteses porque pode acontecer uma emergência de saúde ou desemprego, aí não tem o que fazer. Mas se você está empregado, tem uma renda normal, você tem que se adequar à sua renda, à sua receita. Então você tem que apertar o sim, reduzir as despesas, fazer uma engenharia financeira, nunca gastar mais do que você ganha e tentar fazer uma redução de empréstimos, por exemplo, sair daquela que tem uma taxa de juros mais alta e migrar a uma forma de empréstimo ou financiamento que tem uma taxa de juros mais baixa. O senhor já salientou aí a importância da garantia para se obter um empréstimo, né? Agora, juros de empréstimos pessoal estão custando de 2,75% a 7% ao mês nos principais bancos do país. E os juros do consignado saem de 1,4% a 1,92%. Professor, essa variação mostra que a taxa oferecida a cada cliente pode variar. Agora, é importante pesquisar e negociar, né? Olha, a tua pergunta foi ótima, porque ilustra exatamente a questão da garantia. O consignado, ele tem uma garantia, porque quem empresta o recurso, ele vai buscar o pagamento da dívida diretamente no seu holerite antes que você tenha acesso à sua renda. Então, isso é, sim, uma garantia superior a uma outra forma de empréstimo, tipo um CDC, por exemplo, e aí já mostra como a garantia, a boa garantia, reduz
a taxa de juros. Professor, e quais são as outras diferenças entre o empréstimo pessoal e o consignado? Além das taxas, o valor contratado e o número de parcelas podem variar? Na verdade, a questão do consignado, ele é melhor e mais válido para quem também, não só a questão de que a garantia é melhor para quem empresta para o banco porque vai direto no holerite, mas, por exemplo, um funcionário público que tem uma estabilidade de emprego, aí entra a palavra garantia de novo, que no longo prazo aquela receita vai entrar naquele holerite, também faz com que esses recursos sejam melhor garantidos e que a taxa possa cair. Então, basicamente, a gente está falando em prazo, quanto maior o prazo, sempre maior o risco, mas a gente também fala em garantia, ou seja, a facilidade de quem empresta o recurso poder obter esse recurso e não ter que recorrer a uma difícil ou demorada ação judicial para conseguir reaver os valores emprestados. E além dos empréstimos, né, professor, existe um outro serviço bancário bastante utilizado pelo brasileiro, o cheque especial. Quais são as regras desse serviço, hein, professor? O cheque especial, ele tem uma característica que é um dinheiro fácil. Na medida em que você tem um valor que você pode utilizar de um momento para outro, praticamente de imediato, o que o banco faz é deixar uma reserva para que você possa utilizar no momento necessário. Os bancos sempre alegam que essa, entre aspas, reserva custa para eles. Então, essa é uma das razões, segundo os bancos, que essa taxa é tão alta. Do lado do consumidor, de quem precisa do recurso, sim, é um dinheiro fácil, apareceu uma emergência, rapidamente você pode ter esse valor. Obviamente, esse valor não é infinito, ele está limitado às suas possibilidades, isso já foi estudado pelo banco. Para o banco disponibilizar para você, é aquele valor que ele acredita que, caso você utilize, você vai devolver em algum momento. Mas, em função dessa versatilidade, disponibilidade, facilidade de utilização, ele acaba sendo muito caro. Ele, em geral, roda em torno de 150% a 180% ao ano, que ainda é um valor quase que exorbitante. Agora, o cartão de crédito, né? Ele pode ser uma forma de pagamento para ajudar no momento de crise, né, professor? Agora, é preciso muito cuidado, já que as taxas cobradas pelas operadoras são as mais altas no mercado, né? O cartão de crédito, ele tem como função principal organizar as contas, não crédito. Ele facilita a tua vida em função de segurança, porque na medida que você está realizando uma compra, quer seja física ou através da internet, hoje a gente compra muita coisa em meio digital, no e-commerce, ele é seguro. Então, ele é importante nesse sentido, você não precisa carregar dinheiro, então ele é seguro, ele é prático. Antes de mais nada, isso. Você faz compras, realiza compras ao longo do mês inteiro, no final do mês vem uma fatura, você checa se aquilo que está sendo cobrado você realmente comprou e você paga uma única vez de forma segura. Esse é o princípio do cartão de crédito e é para isso que ele deve ser utilizado. Agora, infelizmente, ele carrega essa palavra crédito. Ele não é para crédito, não deveria servir para crédito. Porque se dentro de 30 dias você não consegue honrar a fatura, pagar tudo aquilo que você decidiu, resolveu comprar, o primeiro mês ele entra uma taxa que chama a taxa de empréstimo do rotativo. Então, na medida em que você não consegue cumprir com 100% do pagamento, você tem uma taxa da ordem de 430%, 450% ao ano, que é enorme. Agora, a gente tem uma recente mudança e você não fica no rotativo a vida inteira. Então, passados a primeira fatura, você já deve esse valor de rotativo, o banco vai oferecer para você um parcelamento da dívida em 6 meses, 12 meses, e esse parcelamento já não carrega a taxa do rotativo, ele já vem para uma taxa um pouco mais amigável, entre aspas, que é uma taxa perto do cheque especial, ou seja, 150% a 180%. Agora, são 72 milhões de brasileiros em situação de inadimplência e, por isso, uma série de serviços ficam restritos a essas pessoas, né? Há modalidades de créditos disponíveis para esse grupo? Não vamos falar de agiota, né, professor? Não, a gente não vai falar de agiota porque já passou a linha, né? Quase um banditismo, é super complicado, não tem que se envolver nisso, tomar muito cuidado com agiotas. Mas mesmo oficialmente a gente tem taxas absurdamente altas, quer dizer, tem que tomar muito cuidado
com tudo isso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Alberto Eisenthal, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Celso, e a toda a equipe. E agradeço ainda a presença de Adriana Perrone, repórter da Record. Obrigado, Adriana. Celso, professor, eu que agradeço. Um abraço para vocês, um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.